Quando você compra uma casa comigo aqui nos Estados Unidos, eu vou te mostrar o que você pode esperar. Quando eu falo esperar, é o que você vai receber efetivamente. Eu sei que é um grande passo, eu sei que nós temos uma expectativa, até porque nós estamos comprando uma casa do outro lado do Atlântico. Porém, é super importante nós equalizarmos as tuas expectativas, porque os Estados Unidos têm coisas ótimas, mas tem coisas não tão boas. Primeiro ponto que precisamos conversar: as paredes são de drywall. Como que é esse processo construtivo? A maioria das casas, quando nós estamos no segundo andar, toda essa parte externa é feita de drywall. Então eu vou ter as minhas paredes de sustentação lá de baixo em blocos de concreto, mas no andar de cima toda essa parte é feita em madeira. O que a madeira nos traz de benefício? Uma agilidade nessa construção, porque as paredes já vêm pré-montadas e eu só coloco esse frame, essa estrutura no lugar. E ela também me dá, na hora de eu fazer uma reforma, muito mais versatilidade para tal. E também a questão de valor, o preço cai bastante por ser de madeira. O que acontece? Como eu estou trabalhando com madeira e eu vou ter primeiro toda a estrutura, depois eu vou ter que colocar o meu drywall, essa chapa por cima. O que acontece? Eu perco o meu alinhamento. Então é comum nós virmos paredes que fazem um caminho. É comum em algum ponto dela eu perceber uma diferença, mas infelizmente não há o que fazer. Quando nós vamos para uma casa 100% customizável, aonde eu levo 1, 2 anos para construir a mesma, isso muda drasticamente, melhora muito, mas essas casas, a grande maioria que são construídas em 6, no máximo 8 meses, eu não consigo ter esta qualidade, eu não consigo ter esse critério de acabamento. Então esteja preparado, talvez uma ou outra parede da sua casa seja torta. E eu acabei de usar a palavra customizável. Nós estamos aqui num apartamento. No domingo você vai ver tanto este apartamento quanto a casa, que ela é 100% customizável. Ponto 2. Armários. Armários de cozinha. Eles são de um material que talvez para nós, quando a gente compara com materiais de armários planejados, ele pareça ser inferior. Ele é um pouco inferior, porém ele é padronizável. O que nós temos que lembrar aqui nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm toda essa agilidade para tantas coisas porque é tudo padronizado. Então, se eu chegar numa loja de material de construção ou em uma loja especializada em armários de cozinha, a partir do momento que eu digo qual é a distância, né, qual é o espaço entre as minhas paredes, eles conseguem colocar os módulos. É fácil. Então, eu consigo fazer uma reforma muito mais rápido. Muitos americanos têm esse do it yourself, eles têm habilidades manuais, eles mesmo tiram um armário antigo e substituem por um novo, enfim. Então isso te dá agilidade. Então olha só que interessante. Outro ponto que aqui está diferente, mas que você pode esperar na sua casa é o seguinte: na parte de baixo do armário, que vai ficar esse vão sempre, né, entre o armário inferior e o superior, normalmente aqui é uma cor de madeira, ele não é pintado, tá? Então 90% das casas, quando você olha por baixo, você não tem esse tipo de acabamento, é padrão. E por que isso nos incomoda? No dia a dia, no meu campo de visão, ele não me atrapalha. Porém, como nós temos muitas ilhas aqui, quando eu sento
na minha cadeira da ilha e eu tenho essa visão debaixo do armário, aí que eu vejo a questão do acabamento. Mas isso para o americano não interfere, é interessante essa percepção estética de cada cultura. Para eles é normal, eles não se incomodam com isso, porque para eles é um fundo, não precisa estar acabado. Por que está acabado? E se você fala para ele, puxa, mas por que não está acabado? Ele, mas para quê? Se é o fundo do armário. É uma percepção estética. O mesmo ocorre, por exemplo, nas garagens. As paredes, várias vezes eu friso, olha aqui, todas as paredes que fazem divisa com a casa estão acabadas. Por um motivo do quê? De isolamento térmico. Como a garagem não é considerada uma área de viver, você não vive dentro da garagem, ela não precisa ser acabada. Então são percepções, a mesma coisa acontece com o concreto da garagem, às vezes entre a laje e a entrada da porta, enfim, alguns pontos dessa natureza. Mais um ponto que eu quero te chamar a atenção. Quando você escolher ter um piso laminado ou um piso de hardwood engineer, o que vai acontecer? Como eles instalam o rodapé antes do piso, às vezes o piso não chega totalmente embaixo do rodapé. Qual é a solução? Instalar esse segundo acabamento. Eu particularmente não gosto, mas não tem muito o que fazer, é meio padrão. Veja, nós estamos numa casa que ela totalmente finalizada, né, do jeito que tá, por ser uma casa modelo, ela está muito próxima a $1 milhão. E eu tenho este tipo de acabamento. Quarto ponto, ventiladores. A grande maioria das casas são entregues na sala principal e nos quartos com um espelho de tomada, isso que eu quero dizer. Por quê? Porque aqui elas são todas preparadas para receber um ventilador. O que isso significa? Ai, Patrícia, mas eu não gosto de ventilador. A casa tem ar-condicionado, a gente tem um ar-condicionado central, mas o ventilador tem a função de fazer o ar interno da casa circular para homogeneizar a temperatura dentro da casa, fazendo com que você economize energia, porque daí o termostato consegue medir melhor, fazendo com que o ar-condicionado não fique ligando e desligando. Então esse foi o ponto número 1 a respeito do ventilador. Mas eu também tenho uma luminária ali, o que me leva a falar de iluminação. As casas, via de regra, para a nossa cultura, são escuras. Por quê? Porque eles não gostam de muitas luzes. É cultural, novamente, eu não entendo, e eu tenho uma sensação e uma impressão que é o seguinte: o americano dorme muito cedo e ele acorda muito cedo. Então eu acho que, como ele não fica acordado até muito tarde, não tem por que eu ter um monte de luminárias. Eles gostam de uma iluminação indireta. Então é muito comum você ter tomadas no piso para acender abajures, mas não ter essa quantidade de pontos de iluminação. E a intenção desse vídeo é para que você esteja preparado com as suas expectativas na hora de você comprar uma casa, porque esse é um processo tão bacana, uma conquista tão legal, que pequenas coisas que às vezes a gente tem de expectativa acabam nos deixando chateados, e não precisa. A minha função como sua corretora vai ser te guiar em todas essas etapas, mostrar esses pontos, mas fazer esse balanço para que você entenda que é uma questão de ordem cultural e não de qualidade de entrega, é um formato. E se você tem alguma dúvida com relação ao processo construtivo ou sobre as regiões aqui de Orlando e quer comprar uma casa, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.